objetivo intensificar a cultura. Ok. De novo. Então, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos a essa cerimônia de lançamento da Casa de Avaliação e Formação. E a nossa casa tem como principal objetivo intensificar a cultura avaliativa da rede municipal. É estabelecida no Sistema de Avaliação da Educação de Niterói, que é o SAEM, contribuindo, assim, para o planejamento docente e o aperfeiçoamento da gestão escolar. Queremos fortalecer e institucionalizar a cultura de formação da rede municipal de Niterói, de modo a potencializar e promover a transformação de práticas pedagógicas e de gestão, com vistas à melhoria da qualidade de educação em nossa cidade. A primeira ação nesse sentido já foi tomada com a realização da avaliação diagnóstica. A avaliação é essa aplicada com a intenção de medir os impactos da pandemia na aprendizagem dos nossos alunos e, assim, orientar as ações da Secretaria de Educação para que se tornem mais efetivas no apoio às comunidades escolares. Então, conheçam, por favor, a nossa casa de avaliação. Bom, então vamos lá para ouvir um pouquinho mais sobre a nossa casa de avaliação. Bruna Werneck, por favor. Oi, boa tarde a todos. Alô? Oi, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vou apresentar para vocês um pouquinho mais em detalhes qual é a proposta da casa, o que a gente já construiu até agora, nesses primeiros meses de governo, e o que está por vir. Então, pode passar adiante. No eixo da avaliação, pode passar. Então, na avaliação, a nossa concepção é de um ciclo completo, em que a aplicação de provas e a coleta de dados é apenas a primeira etapa. A gente vai passar por a segunda etapa, feita internamente dentro da casa de avaliação, é o diagnóstico, a partir dos dados levantados. E, novamente, a ideia é que a gente, cada vez mais, consiga cruzar dados, tanto de aprendizagem com socioeconômicos e outros dados do contexto do estudante e da escola. Né? A terceira etapa já começa a sair da casa e envolver as demais equipes, em particular, eu gostaria de destacar a equipe de referência que circulam nas escolas, que são os nossos parceiros, porque tudo isso que a gente for analisar, coletar e diagnosticar sobre a rede, não pode ficar fechado no nível central da secretaria. E a ideia é que a gente consiga construir, junto com as escolas, devolver para elas as nossas observações e, indo para a etapa 4, construir planos de ações, sejam eles para multiplicar as práticas exitosas, que são muitas em Niterói, e que, às vezes, na correria do dia a dia, elas ficam perdidas e não ganham a visibilidade que merecem, sejam para ajudar a superar os desafios e suprir as lacunas que a gente identificar. Né? Por fim, cabe à própria casa, fechando o ciclo, ajudar nos subsídios para botar o plano de ação, porque também não é muito justo a gente estabelecer planos de ação e não dar as condições para que ele seja implementado. Então, a casa entende que também a nossa parte do nosso trabalho é construir as soluções para que essas ações sejam implementadas, pactuadas com as escolas. Pode passar a seguir.
Então, como eu falei, as provas são apenas uma das fontes de dados que a gente vai usar nas nossas avaliações, né? Nós temos os dados do censo escolar, do mapa estatístico, as atas de CAPCI. É muito importante a gente conseguir parametrizar e avaliar tanto os dados frios que a gente obtém numa prova, por exemplo, com as observações de quem está no dia a dia das escolas. E isso são as que a gente já tem em vista hoje, mas a ideia é que a gente vai, com o tempo, construindo mais e mais instrumentos avaliativos apropriados para a própria rede, a partir dos profissionais da rede. Sim. Então, quanto à formação, pode passar adiante? Nós temos 3 principais linhas de atuação. Nós vamos ter formações que são parcerias internas, porque hoje em dia a Secretaria de Niterói já oferece muitas formações para os seus servidores, principalmente para o pedagógico, mas não só. Por exemplo, temos um programa de formação das merendeiras, que é muito consolidado. Mas hoje essas ações, elas são pulverizadas, não necessariamente cabem no mesmo calendário, existe alguma sobreposição, ou não necessariamente as ofertas chegam aos mesmos profissionais. Então, a ideia é a gente, junto com as equipes da Secretaria, consiga potencializar essas ações para que elas ganhem ainda mais alcance e isso ganhe uma institucionalidade na Secretaria. Nós teremos também as parcerias externas, vou falar um pouco sobre isso um pouco mais adiante, que a ideia é, temos aqui o representante do nosso principal parceiro, que é a UF, que também não é nenhuma novidade dessa gestão, mas a ideia é cada vez mais consolidar e transformar essa relação em algo duradouro e conectado entre os diferentes programas, e não só ações pontuais. E nós vamos ter também as comunidades de prática, vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Pode passar. Bom, então, nas parcerias internas, o que a gente vem fazendo nos últimos meses é esse levantamento de ofertas e demandas e como são as formações que hoje são oferecidas. Queria destacar aqui, novamente, assim, a coordenação de 3º e 4º ciclo oferece muitas formações, a coordenadoria da mídias e tecnologia na educação, teve do EJA, da educação especial, enfim, eu não vou conseguir, estou até com medo de ter começado a listar. Mas, assim, a gente vem, ao longo dos últimos meses, justamente fazendo esse mapeamento e vendo os esforços que já existem. A gente está, nosso primeiro, como foi falado na abertura, nosso primeiro produto da avaliação foi a avaliação diagnóstica, que está sendo aplicada, ainda temos mais uma leva de provas na semana que vem. E nosso primeiro produto da casa sobre formação vai ser o programa de ambientação profissional, porque a gente sabe, isso não é típico apenas de Niterói, existe uma grande desistência e evasão no serviço público, e todo mundo sabe a dificuldade que é abrir concurso, chamar gente nova. Então, é muito importante a gente construir o senso de pertencimento das pessoas e que elas se tornem, se apropriem desse espaço que é a rede pública de Niterói, que consigam falar sobre isso com propriedade. A gente conversa muito na casa que para ir além dos quadros do magistério, pensar também, por exemplo, o auxiliar de portaria é sempre alguém que faz interface com os pais. Se essa pessoa souber falar com mais propriedade, conseguir esclarecer algumas propostas, isso desonera as diretoras e coordenadoras que às vezes não conseguem dar a devida atenção e esclarecimento. Então, ajuda a fluir a informação. Então, esse programa de ambientação profissional, ele tem esse intuito de chamar os profissionais, os novos concursados, a gente vai começar com quem já está na rede, mas entrou agora em 2021, nesse contexto da pandemia, ainda tudo bastante confuso, mas a ideia é que a gente vá, depois até abra para quem tiver interesse, e conforme forem chamando novos, que eles passem por isso, para serem devidamente incorporados à rede, A gente também vem trabalhando junto com a Subsecretaria de Gestão Pedagógica e para o Programa de Ambientação, isso, como é uma visão geral da Secretaria, a gente é um esforço enorme de envolver todas as equipes para dar visibilidade realmente a tudo que é feito na Secretaria, porque eu acho que as pessoas, às vezes, não se dão conta, nem as pessoas que estão ali dentro. E o próximo programa, que já é mais voltado para o pedagógico, que a gente vem pensando, isso surgiu em várias conversas que tivemos, a dificuldade da transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. Então, a gente já vem tendo conversas com a Subsecretaria de Gestão Pedagógica para alinhar isso, e também temos uma das nossas comunidades de práticas voltadas para esse tema. Pode passar para o próximo. Então, essas são algumas das nossas parcerias externas, em diferentes graus de institucionalidade e formalidade, mas são grupos com quem a gente vem conversando. A UF, destaco novamente,
acho que todo mundo que está aqui presente, né, vem acompanhando o PDPA, que é o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados. Então, tem essa visão da academia e a gestão pública mais aproximadas em prol do bem-estar de uma cidade que funciona melhor, né? Isso inclui a educação, a parte aproximar os professores e os estudantes do ambiente universitário. A gente queria destacar também o Instituto Confúcio. A gente já tem uma turma de professores, justamente o Instituto Confúcio ligado à UF também. Nós já temos uma turma de professores aprendendo mandarim. A nossa ideia é ampliar o repertório cultural dos nossos estudantes e também prepará-los para o futuro. A China é uma parceira cada vez mais importante, parceira comercial do Brasil. Então, a gente vem investindo nessa parceria, a gente acha que isso pode ser muito enriquecedor para a nossa rede. A Escola de Governo e Gestão de Niterói, a gente vem conversando bastante, principalmente sobre essa questão da profissionalização da gestão e da interlocução com outros setores do governo, né? Porque a gestão na educação, ela tem particularidades. Ela é exercida por profissionais do magistério e que vão aprendendo a gestão na prática. Então, essa aproximação, entender melhor como as outras pastas do governo funcionam, a gente acredita que isso tudo pode ajudar muito na interlocução das parcerias, como, por exemplo, agora, na pandemia, a gente viu muito importante a parceria com a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, também na busca ativa. Então, essa proximidade nossa com a Escola de Gestão também vai nos ajudar a ter as ferramentas adequadas para isso. Enfim, esses são os que a gente já caminhou mais, mas todos os outros aqui listados são grupos de pesquisa ou instituições com quem a gente vem conversando e pretende construir junto nos próximos meses e anos. Pode ir. Então, essas são as comunidades de prática. As 3 que estão destacadas, elas já são existentes. Então, uma de avaliação de língua portuguesa, avaliação de matemática. Eu acho importante destacar que essas comunidades de prática, elas têm um trabalho que é de produção por exemplo, dos itens das avaliações que serão elaboradas, mas não só, elas são comunidades também em que se dá a reflexão sobre o fazer, sobre o avaliar, que tipo de instrumentos, como que a gente trabalha isso na rede para consolidar essa cultura que estamos querendo implementar. A de alfabetização, ela está voltada para a alfabetização, mas ela está muito conectada com esse trabalho que a gente vem falando sobre a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. Então, elas também estão envolvidas na avaliação que a gente está fazendo para o 3º ano, que é avaliar esse processo de alfabetização, o quão impactado ele ficou durante a pandemia, e também, ela também está relacionada com o programa de formação que eu mencionei anteriormente, que é para aproximar esses 2 universos, que às vezes são bastante distantes, das professoras da educação infantil e as professoras alfabetizadoras que recebem essas crianças no início do fundamental. E esses são os outros itens listados, são outras temáticas que vêm perpassando as nossas conversas na secretaria, que a gente já esteve em contato com profissionais, professores, pedagogos, que demonstraram interesse em participar. Elas não estão constituídas ainda, mas são temáticas que devem construir. Então, eu acho muito importante, eu gosto muito de falar sobre a comunidade de aprendizagem, porque eu acho que é a partir dela que a gente vai justamente saber aproveitar melhor os saberes da própria rede, conectar professores de escolas diferentes, que vão poder falar sobre seus contextos que são diferentes, e assim começar a dar uma maior identidade para a educação de Niterói. Então, acho que é um espaço muito rico de formação. Mesmo que são voltadas para avaliação, elas não são meramente produtoras de item, né? A ideia é que elas sejam também reflexões para a construção dessa cultura avaliativa na rede, que a gente sabe que são muito diferentes, dependendo da escola em que você vai, isso é encarado e visto de uma forma muito diferente de outra. E é claro que as escolas vão continuar tendo seus próprios contextos, suas individualidades, mas é importante que a gente se reconheça como parte de uma rede e entenda que a rede, inclusive, tem essa variação toda, e não fechar os olhos para essa variação, mas tentar trabalhar de forma articulada. É isso. Pode fechar. Aí, aqui, eu queria dar créditos à equipe da casa, porque, evidentemente, estou eu aqui no palco falando, mas eu não faço nada sozinha. Então, pode. Não, faltou uma página. Cadê a página? Faltou a página. Meu Deus!
A equipe, eu vou pedir, então, para eles ficarem em pé. Quero que a equipe fique em pé. A equipe é formada majoritariamente de profissionais, ainda tem uma pessoa faltando aqui hoje, a equipe são 6, né? O Eduardo, a Priscila, a Márcia de Fátima, a Mônica, a Evelyn. E ainda tem o André. Eu não acredito, não sei o que aconteceu com o arquivo. São majoritariamente professores concursados da rede, cada um com trajetória. Podem sentar de novo, não é obrigada a ficar em pé, não. Cada um com experiência, uma variedade de experiências, né? Professores que trabalharam primeiro ciclo, EJA, educação infantil, então é muito heterogêneo e a gente cresce a partir dessa interlocução também com as outras equipes e com os membros das nossas comunidades de prática. Então, para que realmente a gente tenha uma visão muito sensível às diferentes experiências que existem na rede de Niterói. E é isso. Obrigada. Obrigada, Bruna. Agora vamos ouvir o presidente da Comissão de Educação da Câmara, Binho Guimarães. Bom, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, senhor prefeito, secretário de Educação, magnífico reitor, presidente da Fundação de Educação, deputado Chico D'Angelo, coordenadora da Casa, Bruna Werneck, todas presentes na tarde dessa sexta-feira. Estou muito feliz de estar participando desse evento. Já começar, Bruno, dizendo que pode colocar a Câmara Municipal de Niterói como parceira também da casa, no quadro lá de parceiros externos, porque certamente nós estaremos colaborando muito para o êxito desse e dos demais projetos que estão em curso hoje na cidade de Niterói. Sempre faço questão de colocar, nós vivemos anos difíceis na educação brasileira. Se a gente parar para pensar que em 97 nós perdemos Darcy Ribeiro e Paulo Freire, né, comemorando nesse mês o centenário de Paulo Freire, com uma programação esplêndida, organizada pela Secretaria de Educação e pela Fundação de Educação. São reflexões que nós precisamos fazer e pensar onde nós queremos chegar na educação brasileira, né? O último projeto de Estado que nós tivemos foi o projeto dos CIEPs, né, idealizado por Darcy, e, enfim, meio a uma pandemia, né, um quadro completamente difícil para a educação, agravado ainda mais com a falta de uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia, no aspecto geral, mas principalmente na educação, né, e nós tivemos um desafio de ter as escolas brasileiras fechadas por 52 semanas. Né? E esse tem sido a maior parte do nosso trabalho na Câmara de Vereadores, junto com a Secretaria de Educação. Quero agradecer publicamente o secretário Vinícius Vu, que sempre tem se colocado disponível a participar dos debates da Câmara de Vereadores, e em especial da Comissão de Educação. E nós tivemos o nosso dever, né, de Câmara, de fiscalizar o Executivo, mas tendo muita compreensão do desafio que foi colocado. Nós fizemos uma análise comparativa, né, no âmbito da Comissão de Educação, com o exemplo de Niterói e outros 3 municípios, que são Sobral, Curitiba e São Paulo. E, prefeito, eu quero colocar para o senhor aqui, se hoje nós olhamos para as outras cidades com exemplo, eu tenho certeza que, ao final da gestão do senhor e da gestão do secretário Vinícius, Niterói será o exemplo para as demais cidades, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, né, certamente nos trará resultados positivos e ampliará ainda mais esse ciclo virtuoso educacional que Niterói vem fazendo, desde a gestão do prefeito Rodrigo Neves, principalmente com a expansão da estrutura da nossa rede, e agora um novo ciclo, né, com foco no resultado, com foco na gestão escolar, pedagógica. Isso necessariamente passa por todas e todos vocês, né? Como a Bruna colocou, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa estar unido enquanto projeto de educação para a cidade de Niterói. Eu converso muito isso com o secretário. Isso passa por um pacto social, é isso que a gente tem que pensar, é dessa forma que a gente tem que pensar a educação, não apenas envolvendo o poder público, né? Por exemplo, o Executivo Municipal e o Legislativo, mas também, por que não, o Judiciário,
pensando a sociedade civil, pensando as lideranças comunitárias, as lideranças empresariais, porque é dessa forma que Niterói vai conseguir ter um salto, né, na qualidade da sua educação, e o exemplo que nós estamos dando, implementando a casa de avaliação, né, tomando bons parâmetros, né, como principalmente o caso de Sobral, secretário Vinícius, uma sinalização clara onde nós estamos e para onde nós queremos chegar. Então, quero parabenizar aqui o secretário Vinícius, quero parabenizar toda a equipe da Fundação, o Fernando, né, a Bruna, por essa entrega. Eu, antes de começar aqui a nossa solenidade, eu falava com o secretário. A principal entrega da gestão até agora foi a retomada das aulas. E era um debate super necessário, prefeito, porque nós precisávamos colocar nossas crianças e adolescentes no centro dessa discussão. A violência educacional que foi feita contra as nossas crianças, por manter as escolas tanto tempo fechadas, e que demanda uma autocrítica da nossa parte, foi sanada e nós, com muita responsabilidade, abrimos as escolas, vacinamos os profissionais da educação, e hoje Niterói é tida como referência no nosso estado e, por que não, no nosso país. Agora, essa é uma entrega, secretário, concreta, né, da gestão do senhor, e eu não tenho dúvida que vamos continuar tendo aí entregas importantes para, como eu falei, fazer de Niterói um exemplo na educação do Rio de Janeiro e do Brasil. Obrigado. Obrigada, Binho. Agora vamos ouvir o reitor Antônio Cláudio, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero cumprimentar aqui o prefeito Axel Grael, o secretário, presidente da Fundação Municipal, meu querido amigo Chico D'Angelo, deputado Chico D'Angelo, o Binho, presidente da Câmara de Educação da Câmara, Bruna. A educação não transforma o mundo. Ela modifica as pessoas que transformam o mundo. Esse aforismo de Paulo Freire, eu acho que é muito marcante, porque, quando se fala em educação, precisamos falar das pessoas. E, obviamente, o aluno, o estudante, mas os profissionais. Então, eu fico muito satisfeito pela oportunidade, prefeito, secretário, da nossa universidade, mais uma vez, se colocar como um dos protagonistas na qualificação das pessoas que vão transformar o mundo. É difícil escolher um tema principal para o desenvolvimento de uma sociedade, mas não é difícil colocar a educação entre elas. De fato, a Universidade Federal Fluminense, a maior universidade em número de alunos do país, que tem a relação com todo o estado do Rio de Janeiro, tem assumido, desde a gestão do prefeito Rodrigo Neves, um compromisso muito direto com o município e, naturalmente, com as pessoas, né, com os munícipes de Niterói, e ficamos muito satisfeitos na gestão do prefeito Axel Grael. Estamos fortalecendo, intensificando essa relação na direção de termos, sim, vereador Binho, um grande exemplo de Niterói, quando se fala do município de Sobral, de outros municípios. Eu tenho absoluta convicção de que essa relação visceral entre a universidade e o município dará frutos através das pessoas. Eu fico muito empolgado, Bruna, com a forma com que você apresenta, porque a gente percebe que tem corações e mentes envolvidos, né? Muita emoção envolvida num trabalho organizado, planejado, cerebral, mas muita emoção, né? O pesquisador Ivan Esquerdo, um argentino radicado no Brasil, que já faleceu, infelizmente, um grande pesquisador da memória, sempre mostrou isso, né? Que a memória, obviamente é um ativo fundamental do processo de educação, ela é agudizada, ela é aguçada com a emoção. Toda a experiência que é vivida com emoção, ela é mais fixada, ela permanece por mais tempo. Eu tenho absoluta certeza que a emoção está envolvida nesse trabalho racional e, portanto, produzirá efeitos muito marcantes, muito transformadores da realidade. Um outro elemento que é absolutamente fundamental, secretário, e que eu fico muito feliz de observar que é um elemento central do projeto, é o ensino baseado em projetos, em ação, as tecnologias ativas, porque também gosto muito do aforismo de Confúcio que diz, né, eu escuto, eu esqueço, eu vejo, eu lembro, eu faço, eu aprendo. Então, é justamente o compromisso de fazer acontecer que o aprendizado se dá de maneira
consolidada. E vocês aqui, como gestores municipais, estão nessa articulação com os profissionais, com aqui do chão de fábrica, passando pelos gestores, estão produzindo uma experiência transformadora das pessoas e, portanto, da realidade. Eu fico muito feliz, quero agradecer, prefeito, mais uma vez poder a nossa universidade exercer seu papel de aparelho público, né, da propriedade que a universidade tem de colaborar para a transformação do mundo através das pessoas. Nós somos uma entidade, nós somos um patrimônio do povo brasileiro, não servirmos a governos, não servirmos nem mesmo ao Estado brasileiro, nós servimos às pessoas que habitam esse país e que querem tanto a perspectiva, recuperar a autoestima, recuperar a capacidade de, através da educação, adquirir autonomia e, portanto, colaborar para a soberania nacional. A soberania nacional, como dito na nossa Constituição, no artigo 3º, os objetivos da República, o desenvolvimento social e econômico da nação, das pessoas, sem qualquer tipo de preconceito. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e continue contando com a Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado. Obrigada, reitor. Vamos ouvir agora o nosso deputado Chico D'Angelo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o querido prefeito Axel Grael, nosso reitor Antônio Cláudio, a Bruna, Vinícius, secretário, Fernando, e vereador Binho, nosso presidente da Comissão de Educação da Câmara. Parabenizar todos os que fazem parte, junto com a Bruna, dessa política inovadora na área da educação. Eu estou chegando de Brasília ontem, e a gente sai de Brasília, Axel, num cenário de baixo astral, porque eu sou da área da saúde, sou médico, né, estou no meu 4º mandato, e convivi muito no Ministério da Saúde, da Educação, em parceria com a UF, por exemplo, tendo proatividades e iniciativas no mandato para o Brasil, para o Estado, enfim. Com todos os problemas, as coisas avançando. E a gente, nesses 2 anos e meio, está vendo o país retroceder, e retroceder muito em todas as áreas. Na minha, na área da saúde, com a pandemia sendo trabalhada de uma maneira completamente equivocada, na área da educação, com desmontes em universidades, enfim, no setor de ciência e tecnologia, enfim. Isso terá consequências a médio e longo prazo, né? O desmonte é agora, mas as gerações futuras vão sentir as consequências disso. E a educação é um pilar fundamental, como disse o Binho, o Darcy Ribeiro já dizia, nenhum país vai à frente sem educação. Ver a gestão do prefeito Axel Grael, do secretário Vinícius, tomar uma iniciativa num momento grave como esse, inovador, pensar para o futuro, modernizar a gestão, é muito gratificante para quem faz política e mora na cidade, né? E Niterói é referência em várias áreas, na cultura, na saúde, na educação, e eu tenho certeza que a gestão do Axel, com essas iniciativas que estão sendo tomadas em várias áreas, mesmo com a pandemia, mesmo com os problemas, as prefeituras, a gente, como parlamentar, corre os municípios todos. Há cidades vivendo uma situação dramática de não pagamento de professor. Niterói está com tudo em ordem, tudo funcionando. Os problemas da pandemia são um problema mundial, nacional, que, infelizmente, a humanidade está vivendo. Então, eu, nesses mandatos todos, Fernando, nunca coloquei recurso de emenda parlamentar, que é uma ferramenta que todo deputado tem. Sou campeão de emendas para a cidade, mas nunca coloquei emenda na educação. Fui ao prefeito, ano passado, falei, prefeito, eu tradicionalmente coloco muita emenda na saúde, na cultura, queria saber em qual área, além dessas que eu poderia colocar recurso, e o prefeito Axel, coloque um recurso na educação. Eu coloquei 1 milhão na educação, pela primeira vez em 4 mandatos meus, fruto do pedido do prefeito Axel, mostrando a preocupação dele, apesar da educação ser uma secretaria que tem recurso, e tive reservei uma parcela das minhas emendas para a área da educação. Então, hein? Vai para casa, então melhor ainda. Então, ele está dizendo que minha emenda vai para casa. Então,
parabenizar vocês, parabenizar o prefeito Axel Grael e ao secretário Vinícius Fu. Obrigado. Obrigada. Vamos ouvir agora o nosso presidente da Fundação de Educação, Fernando Cruz. Boa tarde, prefeito, magnífico reitor, Bruna, meu amigo Vinícius, secretário, meu amigo Binho, deputado federal Chico, minha amiga Rúbia do governo, que prazer estar aqui. Eu tenho muito orgulho, prefeito, de morar aqui numa cidade que enxerga a educação como investimento. Muita gente acha que a educação é cara, sim, mas é investimento. E é o melhor investimento público que a gente pode fazer. Porque investir na educação, a gente depois deixa de investir em coisas como presídios, em coisas como resgatar os jovens perdidos. Há 8 anos, no governo Rodrigo, fui convidado pelo então secretário de Educação, Valder Carneiro, para fazer uma revolução na educação. E fizemos uma revolução na educação. Nos últimos 8 anos, fizemos uma expansão de mais de 20 unidades. Não só fizemos a expansão, como reformamos e modernizamos mais de 80% da rede. Hoje, prefeito, a rede de Niterói, a nível de infraestrutura, o senhor pode ter certeza, do Estado é a melhor, a nível de município. E talvez uma das melhores do Brasil, porque realmente foi investido na infraestrutura de todas, não só em novas unidades, mas em unidades existentes. E pensamos também, no governo passado, em valorizar os profissionais de educação. Então, foi feito um novo PCCS, valorizando os profissionais de educação. Isso tudo foi muito importante. Essas medidas em conjunto fizeram que, quando nós chegamos na educação, os índices eles estavam num viés de baixa. Os índices de avaliação do ensino básico, né? Nós conseguimos reverter essa curva para um viés de alta e mantivemos ela sempre nos anos seguintes, crescendo, até que veio a pandemia, em 2020. E, no primeiro momento, realmente, Niterói foi um outro exemplo, não só para o Estado, para o Brasil, mas para o mundo, de como tratou a pandemia. Fez várias ações, principalmente para os que mais precisavam, e também se pensou na hora nas nossas crianças. Foi criado o RBT da Educação, que tem até hoje, um investimento de 8 milhões por mês só na educação, para garantir a alimentação escolar. Então, isso é importantíssimo. Em paralelo, quando todos foram pegos de surpresa, inclusive nós, gestores, eu estava, na época, como presidente, que o Bruno tinha saído para ser candidato, e a gente ficou meio perdido naquilo tudo, muito preocupado em ajudar as pessoas e tal, e meio que deixamos as unidades escolares meio que à deriva, sem ter o apoio necessário por parte de nós gestores. Isso é a minha culpa que eu estou fazendo aqui. Mas, para surpresa minha, foi quando a rede municipal de Niterói mostrou o quanto os profissionais da rede são engajados e o quanto os profissionais da rede são extremamente valorosos, porque conseguiram, da maneira deles, manter o vínculo dessas crianças com a escola e ainda passar conteúdos para essas crianças. De uma maneira onde as direções, junto com professores, pedagogos, hercúlea, porque foi todo mundo de surpresa, e de uma maneira hercúlea, a gente conseguiu que não fosse tudo perdido. A gente começou um novo governo e agora temos uma preocupação enorme. Por quê? Temos que realmente avaliar o que esse tempo todo, como o Binho falou, de escola fechada, impactou nessas crianças. E aí vai ao encontro dessa casa de avaliação, que eu acho importantíssimo. Esse governo já mostrou que vai continuar investindo muito na educação, e eu tenho certeza que a casa da avaliação, junto com todos os servidores, que são servidores, muitos com pós-graduação, mestrado, doutorado, extremamente competentes, tanto que da sua equipe são todos da casa, vamos conseguir fazer chegar a essas crianças um ensino de qualidade, para que esse tempo todo de escola fechada não impacte na vida dessas crianças para o resto da vida deles. Porque se tem uma política pública que realmente pode mudar a vida, essa política pública
é a educação. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, Fernando. Agora, o nosso secretário de Educação, Vinícius Vu. Boa tarde a todos e todas. Bruna, reitor, muito obrigado pela presença. Binho, deputado Chico, Fernando, prefeito. Primeira coisa a ser dita sobre essa atividade é que a Casa de Avaliação, embora esteja sendo lançada formalmente hoje, já está em funcionamento. E, inclusive, nós já realizamos a primeira avaliação diagnóstica, a primeira etapa da avaliação diagnóstica, e tivemos uma adesão, reitor, surpreendente na nossa rede, felizmente, mesmo nesse cenário adverso, mesmo nesse momento difícil, prefeito, mais de 80% dos alunos estavam previstos para realizar a avaliação, participaram, estiveram presentes, e essa avaliação diagnóstica vai ser fundamental para nós medirmos os efeitos da pandemia sobre o processo de aprendizagem e, a partir daí, pensar no aperfeiçoamento das nossas estratégias para os próximos anos. Um trabalho muito importante está sendo conduzido por nossa equipe. A casa, inclusive, já tem um espaço físico, que foi reaproveitado, prefeito, sem custo para a prefeitura, fizemos uma pequena reforma, reorganizamos o espaço, a casa ela já está em funcionamento, isso é importante ser dito, com o trabalho coordenado aí pela nossa querida Bruna. Prefeito, como sabemos, a desigualdade que alimenta e se alimenta do racismo estrutural é a grande marca da sociedade brasileira. E as profundas disparidades econômicas, sociais e raciais, elas não serão superadas por obra do acaso. A superação das desigualdades sociais no Brasil será resultado de políticas públicas, da ação do Estado, no sentido de garantir condições de cidadania plena e igualdade de direitos e oportunidades no nosso país. Ou seja, se nós quisermos pensar numa estratégia consistente de redução das desigualdades, nós precisamos pensar na ação do Estado, no desenvolvimento de políticas públicas. E até aqui, o que a literatura, inclusive, mostra, reitor, é que poucas políticas contribuem mais para a redução das desigualdades sociais, econômicas e raciais no longo prazo do que a educação, do que a inclusão educacional. Mas o que a história recente das políticas educacionais no Brasil nos mostra também é que somente o acesso à escola não resolve o problema. Porque o Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, obteve êxito em garantir a universalização da educação básica, em especial no ensino fundamental. Nós conseguimos, portanto, trazer as nossas crianças para a escola. No entanto, esta inclusão ela não conseguiu ser acompanhada de uma inclusão qualificada, de uma educação, oferta de uma educação de qualidade compatível com o pleno desenvolvimento educacional do país. Ou seja, o grande desafio da educação brasileira é o desafio da qualidade. Se nós conseguirmos universalizar, a duras penas, com muita luta, se nós conseguirmos universalizar o acesso ao ensino fundamental, o que foi uma conquista da sociedade brasileira, nós, infelizmente, ainda não avançamos até a garantia de uma educação de qualidade para todos e para todas, em especial para os mais pobres. E esse é um desafio fundamental, ainda mais num cenário onde há o risco evidente do aumento das disparidades econômicas e sociais em função dos efeitos da pandemia. Esse é o grande desafio que nós estamos nos colocando. O de buscar somar esforços a partir de uma ação transversal, intersetorial, que envolve diferentes políticas públicas para fazer com que nós consigamos, nesse período, avançar em termos de elevação da qualidade da educação na cidade de Niterói. Como o Fernando falou, ao longo dos 8 anos do governo Rodrigo Neves, nós cumprimos algumas etapas. A qualificação da infraestrutura física da rede municipal, a expansão da própria rede municipal, a valorização dos profissionais de educação, que certamente é um processo permanente, não se encerra, obviamente, na aprovação do plano de cargos e salários, mas tem nele um componente fundamental que foi cumprido por Niterói. Foram feitos investimentos significativos nos últimos anos em educação na cidade de Niterói, de modo que hoje nós somos a cidade que mais investe em educação no estado do Rio de Janeiro e uma das que mais investe em educação em todo o país. Se a média nacional de investimentos per capita em educação gira em torno de R$ 8.700, em Niterói,
nós temos um investimento per capita de R$ 18.700, ou seja, nós investimos em Niterói mais do que o dobro da média nacional brasileira, se pegarmos o investimento per capita em cada um dos nossos alunos. Mas o fato é que nós precisamos, sim, enfrentar o tema da qualidade. E se queremos falar em qualidade, precisamos falar em avaliação institucional. Esse debate sobre avaliação, ele tem uma longa estrada. Eu mesmo comecei a minha militância no movimento de educação, nos anos 90, lutando contra o provão, na época de Fernando Henrique. Nós éramos contra aquela avaliação, porque nós achávamos que aquela avaliação penalizava o estudante, estabelecia uma dinâmica de ranqueamento, e muitas vezes, né, reitor, era utilizado aquela dinâmica de avaliação para penalizar exatamente as universidades que mais precisavam de apoio. Então, nós éramos contra. Depois, com a emergência dos governos do presidente Lula, houve uma mudança importante, inclusive eu colaborei com a elaboração do SINAES, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que era um novo sistema de avaliação, onde vários elementos que eram desconsiderados no sistema de avaliação anterior eram considerados e eram absorvidos, inclusive, em diálogo com a comunidade universitária. E, no entanto, muitas pessoas se mantiveram contrários a um sistema de avaliação, no que a gente sempre questionava, né? Mas, peraí, nós não somos contra a avaliação por princípio, nós éramos contra aquela avaliação, mas nós somos a favor de avaliação institucional. Então, nesse debate sobre avaliação, há pelo menos 3 posições à disposição do debate público. Uma é uma visão que entende a avaliação como uma forma, sim, de estabelecer uma dinâmica produtivista para a educação e que, inclusive, estabelece uma lógica de punição para aqueles que estão em situação de melhor rendimento em termos de desempenho dos indicadores, uma visão neoliberal, uma visão que acaba por acentuar as desigualdades do ponto de vista do desenvolvimento educacional no país. Essa visão existe. Por outro lado, existe uma visão também, igualmente equivocada, na minha opinião, que entende que a autonomia da escola ou a autonomia da universidade pressupõe a não realização de nenhum tipo de avaliação externa, que entende que modelos como o de Sobral, na verdade, acabam por punir as escolas ao estabelecer uma estratégia de avaliação sistemática, que é o que nós queremos fazer aqui. Nós discordamos dessas duas opiniões. O nosso modelo de avaliação, ele nem quer ser punitivista, ele nem quer penalizar as escolas com pior desempenho, e nem também nós queremos rejeitar a importância, a centralidade da avaliação. Para quê? Para apoiar os educadores e educadoras no seu trabalho cotidiano. A avaliação, ela tem como objetivo exatamente entender melhor o que acontece dentro de cada escola, estabelecer estratégias mais eficientes, mais eficazes para a aplicação do recurso público e, principalmente, para apoiar o trabalho docente, para apoiar o trabalho pedagógico desenvolvido nas nossas escolas. Nós não queremos avaliar para punir, nós não queremos avaliar para estabelecer comparações entre nossas escolas, nós queremos avaliar para melhorar a nossa capacidade de entrega, melhorar a nossa capacidade de desenvolvimento de políticas educacionais na cidade. E isso é um pressuposto para uma estratégia de qualificação da educação pública na cidade de Niterói. E nós vamos cumprir esse objetivo. Com a Casa de Avaliação e Formação, e não por acaso essas duas dimensões caminham juntas no nosso entendimento, nós queremos exatamente avaliar, interpretar, organizar dados, criar uma estrutura permanente de avaliação e de acompanhamento das nossas escolas e, por outro lado, buscar também ampliar os investimentos em quê? Naquilo que é fundamental para se pensar em qualidade de educação, que é investimento no professor, investimento no profissional de educação, investimento em formação continuada. Essa casa, prefeito, mesmo sem ela ter sido prevista no ano passado, ela já começa com um orçamento de mais de 5 milhões. Por quê? Porque nós resolvemos, e agradeço aqui publicamente pela destinação da emenda do deputado federal Chico D'Angelo, que será muito bem utilizada pela nossa equipe, e também pela parceria com a Universidade Federal Fluminense, do nosso PDPA, que vai ser todo canalizado para desenvolver atividades na Casa de Avaliação. Nós vamos desenvolver também parcerias, uma delas com o Instituto Confúcio, que já vai começar a ofertar, na verdade, a oferta já está disponível, nós estamos inscrevendo os nossos professores para aprenderem mandarim nas escolas e queremos, futuramente, inclusive, instituir a primeira escola bilíngue com ensino de mandarim na cidade de Niterói, e nós faremos isso. Então, prefeito, o que nós estamos constituindo aqui é parte integrante
de uma estratégia sólida que nós estamos construindo para melhorar a qualidade da educação na cidade de Niterói, que é o nosso grande objetivo. Queremos também fazer com que a casa auxilie o trabalho que nós temos, que talvez seja o grande trabalho que nós temos nesse período, que é o de reduzir os efeitos da pandemia sobre a escola pública. Queremos fazer com que a casa observe, acompanhe, analise, referenciado nas melhores práticas de avaliação institucional desenvolvidas no país, e interpretando essas experiências e aplicando a realidade de Niterói, porque a gente também não se trata de reproduzir acriticamente nenhum modelo. Sobral, sim, nos serviu de referência, nós temos muito orgulho de dizer isso. Eu, quando estive em Sobral, conheci a Casa da Avaliação na cidade de Sobral, mas, evidentemente, quando nós pensamos em instituir a nossa Casa de Avaliação, nós olhamos as condições e características específicas de Niterói, e uma das conclusões foi de que a gente deveria fazer aqui, diferente de lá, a nossa Casa de Avaliação e da formação. E é esse caminho que nós queremos para a educação na cidade de Niterói. Perseguir com o máximo de objetividade, determinação, uma educação de qualidade para todos e para todas. Nós não podemos nos conformar com a ideia de que a escola seja um espaço de reprodução das desigualdades sociais, econômicas e raciais no Brasil. E se a escola não oferecer uma educação de qualidade, e se ela não buscar permanentemente atualização, melhoria das condições de ensino, imersão na sociedade do conhecimento e na era digital, nós certamente deixaremos a escola cumprir um papel de reprodução das desigualdades econômicas e sociais. Nós precisamos fazer exatamente um movimento no sentido contrário, de fazer com que a escola ela favoreça principalmente aqueles que mais precisam, fazer com que a escola seja um espaço de promoção da cidadania, um espaço de afirmação do direito à cidade. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, e eu sei bem o que representa para a vida de cada um dos nossos quase 30 mil alunos o acesso a uma educação de qualidade, o acesso a projetos que possam e permitam se apropriarem da cidade, se apropriarem de seus direitos e construírem a sua cidadania plena. E é isso que nós queremos fazer a partir da Casa de Avaliação. Dar oportunidade para que todos e todas nossos alunos e alunas da Rede Municipal de Niterói tenham acesso a uma educação de qualidade, de excelência nos próximos anos. Esse é o nosso grande objetivo e nós vamos trabalhar decididamente para cumprir nos próximos 4 anos, prefeito. Obrigado. Obrigada, secretário. Gostaria de registrar aqui a presença da chefe de gabinete do prefeito, Mariane Tamisten, da secretária municipal de governo, Rubens Secundino, do coordenador da juventude, Eduardo Oliveira, do vereador Jonathan Anjos, também do nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Cadu. Se tiver mais alguém presente, eu acho que eu não observei, mas, enfim, para fechar a nossa tarde, convido agora o nosso prefeito, Axel Grael, por favor. Acho que eu vou passar para lá por causa da luz aqui na... Aqui está melhor. Bem, boa tarde a todos. Queria saudar, né, essa presença de todos, né, em particular, nosso vereador Binho Guimarães, um amigo pessoal e uma pessoa que tem estado muito próximo da nossa gestão, aproximando, né, a Câmara de Vereadores, o nosso parlamento, do nosso executivo. Deputado Chico D'Angelo, também um grande amigo, e o Chico, ele falou aí, eu quero secundar isso, é o campeão de emendas, né, para Niterói. Todo ano a gente conversa com o Chico e traz boas oportunidades, né, de mais investimento, de mais melhorias, né, para a vida das pessoas aqui de Niterói, graças ao mandato dele e esse compromisso que ele tem com a cidade de Niterói. O Fernando, que tem feito um trabalho tão importante à frente, né, da Fundação Municipal de Educação. Sempre que eu olho para o Fernando,
eu lembro do nosso Bruno Ribeiro, e então é sempre muito bom vê-lo dando continuidade ao trabalho que o Bruno fez. E nosso secretário de Educação, Vinícius Vu, que eu conheci quando ele exercia a função de secretário lá em Porto Alegre, e tive a oportunidade de conhecê-lo, depois tivemos vários contatos, e eu o convidei para assumir esse desafio de ser o secretário de Educação de Niterói. Ele prontamente nos atendeu. Eu queria parabenizá-lo aí por esse trabalho que tem sido feito, né, porque a nossa gestão é uma gestão de continuidade. Eu tenho um orgulho enorme, né, e uma gratidão pela sorte que eu tive de acompanhar o prefeito Rodrigo nos últimos 8 anos, primeiro como vice-prefeito, depois como secretário executivo, secretário de planejamento, e muito em função dos resultados da gestão dele. Nós hoje somos prefeito, estamos dando continuidade a essa gestão exitosa. Dar continuidade não significa fazer as coisas de novo, não significa repetir. Dar continuidade significa, né, aperfeiçoar, né, e fazer com que a gestão siga progredindo. E, nesse aspecto, eu queria agradecer muito o trabalho da Bruna, que, à frente aqui da casa, ela já estruturou, né, desde que está conosco aí, de uma forma ágil, né, e bastante competente em termos de concepção. Então, eu tenho certeza, né, que essa iniciativa vai fazer uma diferença muito grande. E, mais uma vez, Chico, obrigado, porque a sua emenda é que está viabilizando esse investimento aqui na nossa casa de avaliação. E, de uma forma muito especial, queria agradecer ao nosso reitor, Antônio Cláudio. Eu tenho feito aqui, quase que pelo menos uma vez por semana, a gente tem feito eventos aqui, anunciando novas ações, novas políticas, e quase sempre a UF, né, está conosco. E a presença do reitor, né, sempre nos traz aí reflexões, né, de sabedoria, e ele, na condução que faz da Universidade Federal Fluminense, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos bicudos, né? O nosso Chico estava falando lá, né, que sair de Brasília e chegar aqui, né, é um grande contraste, né? A gente vê, né, quanta dificuldade a gente está vivendo, e sabemos o quanto as universidades estão passando por dificuldades, mas essa parceria entre a Prefeitura de Niterói e a UF tem gerado muitos frutos. E a gente tem sabido também retribuir e colaborar com a universidade, através do PDPA, que é uma das nossas parcerias aqui, né, que está registrado aqui quando a Bruna mostrou todas as parcerias. É uma oportunidade que a gente bota 25 milhões de reais, né, na universidade, para que, através de toda a capacidade da universidade, produzir resultados, né, para a cidade de Niterói. Então, eu queria agradecer, reitor, mais essa parceria com a nossa Casa de Avaliação e Formação Continuada. Eu estava falando que, né, a continuidade de uma gestão é continuar avançando. E tem uma frase que eu, de vez em quando, pego emprestado do nosso reitor, né, que políticas públicas são como uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais você avança, mais a gente tem que continuar avançando. Isso tem muito a ver com a continuidade de uma gestão. E
e para você continuar no aperfeiçoamento de uma política pública, você tem que medir. Se você não mede, né, você não tem os parâmetros para que você possa considerar aquela política pública. Sem medir, você não consegue monitorar. O monitorar é você fazer o acompanhamento, saber em que direção você está andando, se você está melhorando, se está piorando. E, então, é fundamental isso. E se você não monitorar, você não consegue avaliar, porque a avaliação é justamente você identificar no que está acontecendo, que você identificou ali no monitoramento, por que você está melhorando ou por que você está piorando. E se você não faz essa avaliação, você não consegue aperfeiçoar uma política pública. Então, essa casa de avaliação e formação continuada é essencial para que a gente faça com que a educação na cidade de Niterói continue melhorando, porque ela agrega duas coisas importantes: a avaliação e a formação continuada. O Vinícius estava dizendo, né, que em outras cidades são duas casas, né, duas instituições separadas, e nós estamos fazendo, acho que muito bem, em colocar essas duas coisas na mesma perspectiva. E eu queria falar aqui para vocês que uma das grandes prioridades da nossa gestão é melhorar cada vez mais a entrega e a prestação de serviços que a gente faz à sociedade. Quando nós começamos, lá em janeiro, nós estabelecemos o plano de 100 dias e estabelecemos também uma orientação para cada um dos órgãos da prefeitura para que preparasse um cardápio, né, uma carteira de serviços que são prestados por aquela instituição para a administração, para a cidade, né, para a população. Parece uma coisa muito óbvia, mas isso gerou já uma reflexão inicial bastante importante, porque muitas vezes haviam serviços ali que o administrador, o gestor daquela área, não tinha percebido ainda que aquilo era uma coisa que precisava ser feita. E muitas vezes também ninguém tinha parado para avaliar se aquilo estava sendo bem feito ou mal feito. A partir disso, nós hierarquizamos todos esses serviços e agora, né, disponibilizamos à nossa população, né, um portal de serviços onde qualquer coisa que você precise da Prefeitura de Niterói, você entra ali e você tem, de uma forma muito mais fácil, muito mais ágil, o acesso aos procedimentos para que você alcance aquele serviço. Nós agora estamos buscando mais um passo à frente, que é criar a plataforma multicanal, que é botar todos esses serviços de uma forma mais automática possível nesse site. Então, em vez de você chegar lá, ele te direcionar para uma instituição, olha, siga até o endereço tal, procure tal guichê, que você resolva o máximo ali no próprio site. Para isso, a gente precisa melhorar toda uma retaguarda de serviços que são prestados. E esse tipo de busca incessante de melhoria fez com que, na semana passada, nós recebêssemos o resultado de um ranking que é publicado por uma instituição de São Paulo, e Niterói foi considerada a 9ª melhor cidade do país
no quesito de cidade inteligente. E dos tópicos de medição ali é governança. E nós fomos considerados a melhor cidade no país em governança. Já tínhamos acabado de receber, né, a nota 10 em transparência da administração pela Controladoria Geral da União. A gente já tinha alcançado isso há uns 3 anos atrás, depois os critérios mudaram, né, o sarrafo ficou um pouquinho mais alto, e nós conseguimos passar por cima desse sarrafo, voltamos a estar no nível de excelência de transparência. Isso tudo mostra, né, que há um processo, né, em transformação na nossa gestão pública em Niterói. E quando a gente fala em cidade inteligente, a gente tem que pensar inteligente para quem? Quem que vai se beneficiar, né, com essa tecnologia, com tudo isso que está à disposição? E aí eu queria me remeter sobre o que várias pessoas falaram aqui, né, para que você tenha oportunidades, né, de inclusão social, de melhoria, né, na qualidade de vida, para que as pessoas possam se aprimorar, a gente precisa que todos tenham acesso a esses avanços que a gente vai conseguindo. Senão, cada vez mais, a gente vai tendo um distanciamento social entre aqueles, né, que estão bem instruídos, bem preparados, e aqueles que não têm acesso à educação. E é investindo na qualidade da escola que a gente muda essa realidade. E, como eu falei aqui, é fundamental que a gente tenha a capacidade de reflexão, a capacidade crítica com relação a essas políticas, senão a gente não avança. Então, eu queria parabenizar muito, mais uma vez aqui, secretário Vu, por essa medida, agradecer, né, a cada uma das pessoas da equipe, da Bruna aqui, que não estavam aqui na apresentação, mas se apresentaram fisicamente. Agradecer a todos que estão colaborando nesse processo, nosso vereador Jonathan também, que é um parceiro nosso e um grande, também, uma grande liderança da educação na nossa cidade. Agradecer também a Rúbia, nossa secretária de governo, que faz um trabalho importante de integração de várias dessas nossas ações. E Mariane, que ajuda muito a organizar meu dia a dia. Tiago Risso, nosso subsecretário de Educação, que também tem tido aí um papel importante em tudo isso, e que a gente continue progredindo. A agenda que o secretário Vu apresentou aqui, de vários encontros como esses, né, e que vão mostrar, né, esses avanços, né, e essas estruturação dessa nova concepção política da educação em Niterói. Quero dizer que você tem todo o nosso apoio e que saiam aqui desses encontros a motivação para que a gente siga sempre avançando. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Obrigada mais uma vez, prefeito. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui nessa tarde. Uma boa tarde a todos. Nosso evento está encerrado. Pelo jeito não, só um momento. Eu deixei de falar uma coisa importante aqui, que já foi dito aqui todo o esforço, né, que nós fizemos na gestão anterior, na estruturação, né, de praticamente 30% mais de novas escolas. Depois nós investimos na estruturação das carreiras da área da educação em Niterói. E eu queria
anunciar que nós vamos resolver um passivo que nós deixamos aí para trás ao longo desse tempo, que é o pagamento daquela gratificação por formação continuada, para que a gente possa, enfim, manter, né, todos os nossos profissionais aí de educação, né, com a motivação e o reconhecimento que é necessário para a importância do trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado. Agora sim, uma boa noite, prefeito.